Então, olha só, vamos dar continuidade, então, à nossa construção da obtenção de uma solução ótima de um modelo de programação linear. Antes de eu dar esse passo aqui, eu quero fazer uma retroagir no tempo e trazer para a gente toda a construção que nós fizemos, porque agora a gente tem que começar a observar onde que a gente quer chegar, tá? Então, nós começamos lá com uma modelagem simples, né? Ou seja, a partir de um problema que eu quero resolver, de um problema real, nós temos inúmeras formas de resolver esse problema, seja ele uma maneira matemática, empírica, estatística, tem uma série de abordagens de maneira de resolver. Uma delas é a programação linear. Então, a gente transforma um problema real em um modelo matemático de programação linear. Tá? Nessa transformação, nós temos que tomar muito cuidado, vou lembrar de novo, enfatizar de novo, na hora de nós escrevermos sobre isso. Né? Não podemos simplesmente dizer, é um modelo matemático. Porque não é um modelo matemático. Um modelo matemático, ele se enquadra numa gama muito grande de problemas, de modelos, né? Pode ser linear, pode ser não linear, pode ser inteiro, pode ser binário, pode ser misto, pode ser um modelo matemático heurístico, meta-heurístico, mate-heurístico, uma abordagem híbrida, estatístico, simulação, programação dinâmica. Tudo isso são modelos matemáticos, né? E nessa disciplina a gente foca basicamente em modelos de programação linear contínuos, onde as variáveis, elas são variáveis contínuas, tá? Qual que é o nosso objetivo no final? Uma vez que a gente conseguiu simplificar o modelo para transformar o problema real em restrições, em uma função objetivo que representa onde que a gente quer chegar, sempre começando pela definição das variáveis, eu preciso encontrar uma maneira de chegar na solução ótima. Muito bem. Aí agora entra o conteúdo específico do que a gente viu até agora. Vamos lá, resolver pelo simplex, né? Lembrando que eu tenho toda a geometria do simplex que me garante uma sequência de pontos explorados de forma a convergir para o ótimo, se existir, obviamente. Então, a metodologia, o algoritmo simplex, ele tem uma estrutura que é a construção de uma base, né? Por isso que a gente tem, no máximo, se eu tenho N restrições, ou M restrições, no máximo M variáveis básicas, porque eu vou construir uma base lá da álgebra, onde que essa base é formada por colunas das variáveis, nas restrições, onde elas são linearmente independentes entre si. E essa base, e o algoritmo simplex nada mais é do que a gente ir trocando as variáveis da base, com no máximo, com M variáveis na base, e com no máximo M variáveis maiores do que zero, maiores ou iguais a zero, e todas as variáveis que estão fora da base são necessariamente zero, ou seja, não fazem parte da construção da solução. E o objetivo é a gente ir alterando essa base, ou seja, no momento que alguma variável, eu encontrar uma variável que quer contribuir com a função objetivo, eu substituo ela por aquela que contribui menos ou que está na direção de não contribuir com a função objetivo naquela iteração. Ou seja, eu faço uma troca. E essa troca, a gente já viu que é uma sequência de pontos geometricamente esparramados, vamos dizer assim, né, no espaço, no Rn, onde esse ponto tem uma sequência. Essa sequência é o simplex que arranja, que é sair uma variável entre a outra, eu vou para um ponto próximo, que tem uma ligação com o ponto anterior,
então eu não posso esquecer disso. Ou seja, ela não faz saltos, o método simplex, ela não sai de um lugar e ela vai para explorar uma outra região viável, lembrando que a região viável é aquela que a gente determina, por exemplo, no gráfico de duas variáveis, aquilo é a nossa região viável, nós temos que expandir isso para o RN. Então, eu não vou fazer saltos, o simplex não faz saltos, né? Mas a gente viu aí que a sequência de pontos que eu consigo, a gente pode recuperar, a gente pode recuperar essa sequência, dado que eu tenho a inversa da base. Ou seja, eu pego as colunas que estão formando a base, eu tenho que garantir que essas colunas são todas as colunas das variáveis linearmente dependentes. Se for linearmente dependente, vai ter uma inversa, e com essa inversa, que é a nossa B-1, eu consigo reconstruir a qualquer ponto. E aí já abre uma possibilidade no simplex, que a gente não explora nessa disciplina, mas vai explorar para frente nas outras disciplinas que aparecerem no curso, que eu posso partir de uma solução inicial, partir de uma solução qualquer, ou seja, eu não preciso necessariamente partir lá do zero, zero, da origem dessa geometria, tá? Eu não preciso partir da origem necessariamente, eu posso partir de qualquer solução, desde que ela seja viável, que garanta as condições de colunas linearmente dependentes, para poder encontrar uma inversa da base, para poder restaurar todas as informações que eu preciso, isto é, os custos das variáveis na linha da função objetivo, no quadro simplex, o nosso Bzinho, o nosso RHS atualizado, que são os valores das variáveis que estão na base, e cada coluna que não está na base eu consigo atualizar com o B-1. Isso nos indica que existe a possibilidade de a gente acelerar o processo de convergência. Só isso. Então, toda essa construção que nós fizemos serve para que a gente consiga estar convencido de que em algum momento a gente pode ir lá, dar um salto com a solução inicial, encontrar uma solução viável e, a partir dessa solução viável, reconstruir todos os elementos do quadro simplex e tentar chegar numa região mais próspera de encontrar a solução ótima, né? Quando a gente está falando em 2D, é muito pequenininho para a gente enxergar isso. Mas quando eu falo no RN, quando eu tenho lá 100 mil, 200 mil restrições, nós já estamos pensando numa forma n-dimensional, né? Imagine 200 mil dimensões, que eu vou chegar lá em alguma variável, alguma região que está muito mais próximo do ótimo. E o nosso objetivo, daqui para frente e para o resto da vida, não vai mudar isso nunca, porque cada vez que eu aumentar a capacidade computacional, cada vez que eu aumentar a qualidade dos softwares, sempre vai existir uma forma de eu deixar o problema cada vez mais complexo, mais complexo, mais complexo. Tá? Então, ainda não consigo vislumbrar, mesmo talvez com o advento do computador quântico, não consigo vislumbrar que vai chegar o momento em que não vai existir problema complexo a ponto de precisar acelerar a convergência. Ainda não consigo enxergar isso em 2020. Né? Talvez daqui uns 20 anos a gente consiga já enxergar esse final, mas neste momento ainda não, porque eu posso deixar o problema tão complexo quanto eu queira. Isto é, um dos nossos objetivos, ao entender a geometria do simplex, ao entender o simplex, ao entender o passo a passo no simplex revisado, é entender que eu posso, lá na frente, acelerar a convergência, isto é, resolver problemas mais complexos num menor intervalo de tempo. Isso significa uma resposta mais eficiente para os problemas reais. Tá? Isso significa uma resposta mais eficiente para problemas reais. Até porque, a partir de agora, a gente entrou com um conceito que é o dual simplex. O dual simplex é um conceito que
ele vai servir essencialmente como um acelerador, vamos dizer assim, entre aspas, esse acelerador, para o que a gente vai ver em programação inteira, que é o algoritmo de branch and bound. Tá? Quando a variável ela é uma variável inteira ou binária, vai existir uma metodologia chamada branch and bound, onde que lá eu vou precisar, em algum momento, adicionar uma certa restrição para resolver o problema inteiro. A condição de integralidade de uma variável, ela não não existe um método especial dentro do simplex. Existe uma utilização do simplex dentro de uma estrutura chamada branch and bound, onde que em algum momento, ou melhor, praticamente em todos os momentos, eu vou fazer uma inserção de uma restrição numa solução ótima obtida. Essa inserção de uma solução, para a maioria dos casos, eu vou ter que utilizar os conceitos de dualidade. Então, o dual ele vai servir para duas coisas. Primeiro, para a gente compreender que cada modelo de programação linear vai existir uma única forma alternativa do dual, onde eu consigo obter a solução de um a partir da solução final do outro, pelo teorema da folga complementar. A dualidade me garante a convergência e garante a otimalidade, uma vez que cada primal só tem um dual, e o dual do dual volta a ser o primal, onde que o problema de maximizar e o de minimizar, eles se encontram num ponto ótimo. E quando eles não estão no ótimo ainda, existe um espaço, e esse espaço aqui é o que nós chamamos de gap. É o que está lá no software de gap. Esse gap aqui é a diferença teórica que eu tenho, diferença teórica percentual que eu tenho, para que eu supostamente chegue na solução ótima. Então, eu estou a 3% do ótimo, a 5% do ótimo. Lembrando que esse 3% ou 5% está falando em relação ao valor valor da função objetivo. Tá? Vejam, a gente não pode esquecer em nenhum momento que aonde a gente quer chegar. Obviamente que na maioria dos casos, a gente quer identificar qual é o valor de cada variável. Quanto vale cada variável no final desse processo? Quanto que vale o conjunto de variáveis que eu modelei para que eu dê a resposta efetiva de um plano de produção, de um sequenciamento, de uma roteirização? A gente quer saber isso. Porém, o nosso objetivo final não é a variável. A variável é simplesmente um meio para que eu possa medir a função objetivo, que sempre vai ser representada por um número, um valor. Não por um vetor, nem por uma matriz, mas um valor real, um número real. Ou seja, quando a gente fala em convergência, nós não estamos falando das variáveis que a compõem. Nós estamos falando que os valores das variáveis geram um valor final para a função objetivo. Tá? Então, eu não posso esquecer disso. Então, esse gap está relacionado a esse número, a esse valor da função objetivo. Entre o dual ou o primal, seja lá qual for, um dos dois, o de minimizar e o de maximizar. Lembrando que, se eu não estou no ótimo ainda, o valor do problema, que é de minimizar, em relação ao seu dual de maximizar, sempre vai ser maior do que o de maximizar. Ou seja, se eu pegar um problema, construo o dual, se eu for resolvendo os dois pelo simplex, a gente sabe fazer isso, independente se é primal, se é dual, resolver o simplex sempre é a mesma coisa. Bota na forma padrão, cria as variáveis de folga. Se as variáveis de folga formarem a base, sai fazendo o simplex. Se as variáveis de folga não formar a base, cria as variáveis artificiais, usa o método duas fases e sai fazendo o simplex. Ou seja, independente se o problema primal é de maximizar ou minimizar, a sequência sempre é a mesma. Isso a gente não pode esquecer. A gente não pode associar o dual com o que eu vou apresentar hoje aqui, que é o dual simplex. O método dual simplex é uma alternativa de solução que, no fundo, é eu estar olhando para o primal, mas estar resolvendo o simplex do dual
no quadro primal. É a mesma coisa, tá? Então, esse é o dual simplex. A gente usa, e aí agora a gente junta tudo, a gente usa o dual simplex muitas vezes quando o problema original que eu tenho está resolvido e eu acrescento uma restrição aqui. Esse, em geral, é o maior uso do método dual simplex. Tá? Embora dê para a gente olhar, observar, qual que vale mais a pena, o simplex ou o dual simplex, na prática não faz muito sentido, porque os passos geralmente são os mesmos. O que eu posso fazer é aquilo lá, vou analisar o primal, vou analisar o dual, vou ver quem tem menor número de restrições e vou tentar resolver esse. Por uma questão de inverter a matriz, é mais rápido com uma dimensão menor da matriz, do nosso B, da nossa base. Mas nem isso garante uma velocidade de convergência maior, porque pode ser que eu tenha que explorar mais pontos, uma sequência maior de vértices, naquele que for o que tiver menor conjunto de restrição. Não tem como saber. Ainda não tem nada que nos indique, que nos garanta, fazer por aqui, pelo primal, é mais rápido, pelo dual é mais rápido. Não tem nenhuma garantia disso. Não tem como a gente saber. Tá? Então, a gente usa o dual simplex, nada mais é do que o próprio simplex do dual, porém dentro do quadro simplex primal. Obviamente que se tem o dual simplex por quadro, também tem o dual simplex revisado. É exatamente os mesmos passos do simplex revisado que nós vimos. Tá? Então, tudo isso que nós estamos construindo tem um único objetivo: acelerar a convergência para a obtenção da solução ótima. Só isso, nada mais. Tá? Tudo que a gente aprende aqui é a base para que a gente possa acelerar. Professor, então eu não preciso aprender porque o software, eu comprei um computador no mercado aí tem um i9, mas o meu cunhado, meu primo aí, ele é cientista quântico e ele fez o computador quântico que eu tenho o i90. E aí eu vou fazer muito rápido. Então vamos aumentar a complexidade do teu problema. E cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. Ou seja, se eu entendo os fundamentos do primal, do dual, do dual simplex, da inserção, que o problema não está aqui. O problema não está em resolver um modelo de programação linear com as variáveis contínuas. Não está aqui. Aqui é um pedacinho, que é o que nós vamos chamar de nó da árvore branching bound, mais para frente, né, em programação inteira. É um pedacinho de uma solução que vai ter milhares e milhões e talvez bilhões de nós explorados de um modelo de contínuo. Ou seja, se esse cara aqui eu resolve em 1 milésimo de segundo, se eu tiver, sei lá, 600 milhões de resoluções desse, dá um tempo bem acelerado. Agora, se eu pego esse nó e em vez de resolver com 1 milésimo de segundo, eu resolvo com 1 milionésimo de segundo, já começa aqueles sei lá, 200 milhões, 600 milhões de nós que eu tenho que explorar lá no branching bound, que a gente vai ver para frente, já começa a ficar mais viável. Porque senão, se eu somar o tempo de um centésimo de segundo vezes 600 milhões, a gente vai ficar 80 anos, sei lá, 200 anos rodando e não vai achar a solução ótima. Então, acelerar a convergência de um modelo contínuo tem como consequência acelerar o problema de um problema inteiro, ou binário, que é os problemas reais práticos. Então é por isso que a gente tem que aprender toda essa conjuntura de primal, dual, teorema da forma complementar, porque a gente usa isso para acelerar a convergência o tempo todo. A gente, quando eu digo, os softwares de solução. Tá, mas se está no software, por que a gente tem que aprender isso? Porque aonde que está a pesquisa em programação linear, em pesquisa operacional hoje? Né? Existe um grupo muito pequenininho,
mas muito pequenininho. Sinceramente, eu não sei se dá 40 pessoas, 30 pessoas no mundo inteiro que estão desenvolvendo métodos de otimização linear. Não linear tem muita gente, mas linear que são melhores do que o Simplex, ou que tem todas as garantias que o Simplex tem. São pouquíssimas, são raríssimas as pessoas. Tá? O métodos numéricos em si, hoje, não tem ninguém que faz esse tipo de pesquisa, por exemplo. No Brasil, o INPA, que é o Instituto de Matemática e Pesquisa Aplicada, lá no Rio de Janeiro, se eu não me engano, tem um grupo, mas é bem pequenininho, não sei quantos professores exatamente, mas é um grupo muito pequenininho que tenta desenvolver isso em termos de metodologia, em termos de algoritmo matemático para a solução. Então, aonde que está a pesquisa? A pesquisa está, em termos teóricos, em PO, e aí agora sim tem muita gente fazendo isso, mas muita mesmo, ou seja, a maioria das pessoas, em pegar um problema real, né, modelar ele, obviamente, com suas variáveis binárias, variáveis inteiras, e na hora que eu vou resolver o que vocês vão aprender mais para frente, que é a árvore branch and bound, onde essa árvore branch and bound é um conjunto de nós, e cada nó é um modelo de programação linear contínua, como a gente está fazendo agora. De alguma forma, seja por um método de relaxação, seja por uma heurística, seja por um método híbrido ou por uma mate-heurística, acelerar a convergência desse conjunto. E aí eu vou usar conceitos do primal, conceitos de dualidade, conceitos de relaxação. O que é uma relaxação? Nada mais é do que eu pegar uma variável que é inteira e dizer, olha, deixa de ser inteira, relaxei essa variável. Ela deixou de ser inteira. Só que a solução final, ela continua sendo inteira. Então, eu tenho que, de alguma forma, relaxar essa variável para fazer algum tipo de decisão para dizer, olha, a partir dessa relaxação, deu uma certa solução, toma uma decisão. Isso aqui vai ser para lá ou para cá? A variável tem que ser inteira. Relaxei ela me deu o valor 3,62. E aí? Eu preciso que ela seja 3 ou 4, que eu estou falando de pessoas. Ela precisa ser 3 ou 4. Então, qual é o critério que eu vou fazer para trazer ela de volta para ser inteira? Porque a solução final tem que ser inteira. E aí vai existir um conjunto de metodologias de relaxação que está muito na moda. Porque eu tenho, para a obtenção da solução, basicamente duas linhas. Uma linha que é heurísticas, meta-heurísticas, ou mate-heurísticas, que é o que eu falei para vocês, uma mistura de soluções inteiras heurísticas com soluções exatas, usando geralmente os softwares, usando a capacidade de resolução dos softwares, e existe uma linha que utiliza esses métodos de relaxação. Método relaxação lagrangiana, local branching, IRSS, uma série de conjuntos de solução que nesses conjuntos eu uso os conceitos de dualidade. Eu vou usar exatamente esse conceito que a gente vai ver agora, que é o dual simplex, porque provavelmente eu vou fazer uma inserção de uma restrição dada uma solução ótima que eu tenho. Então, essa é a construção que nós estamos obtendo. Se nós dominarmos muito bem o primal e o dual, se nós dominarmos muito bem que, dada a solução de um, pelo teorema da FAO complementar, eu tenho a solução do outro, eu posso ir revezando de uma maneira inteligente, vamos dizer assim, para que eu possa pegar aquele problema inteiro ou binário gigantesco, com 1 milhão, 2 milhões de variáveis, com 3 milhões de restrições, e fazer com que ele chegue no ótimo, ou pelo menos uma solução viável muito boa, mais perto do ótimo possível, com o menor gap possível, num tempo razoável. E aí a gente ainda tem o empecilho de dizer assim, tá, mas professor, se a gente pega o melhor software do mundo, no melhor computador do mundo, pega o problema mais complexo do mundo hoje, se eu colocar para rodar em 40 horas lá, 60 horas, 6 dias, 15 dias, ele resolve.
resolve. Realmente, se pegar lá o computador da IBM, o tal do Blue, não sei se mudou o nome ou não, mas era Blue antigamente, que era o computador mais avançado do mundo da IBM, que era usado pela NASA, ou pegar os computadores da NASA, pegar o Gurobi ou o Seplex, que são os dois melhores softwares hoje em termos de desempenho computacional, o problema mais complexo que tem é mandar rodar lá, talvez ele rode em 40 dias, 50 dias, 60 dias. Tá, e se eu precisar dessa resposta em 10 segundos? O problema não está em resolver um problema complexo. E é isso que é o que nós estamos construindo agora. Nós estamos construindo agora uma condição técnica, teórica, para que a gente possa olhar para um problema do caixeiro viajante, por exemplo, com 30, 40, 50 pontos, que se você botar no teu computador para rodar, 4 minutos ele roda, 3 minutos ele roda, 40 pontos, talvez até menos, 2 minutos, dependendo do teu computador, 1 minuto e meio. Mas pegar essa solução, esse algoritmo, construir um sistema na nuvem, quando alguém for lá acessar o teu programa, ele deu uma resposta de 40, 50 entregas em meio segundo. Aí não é o problema. Resolver em 1 minuto? Beleza. Mas eu preciso resolver em 5 segundos. Eu preciso decidir o meu estoque em 30 minutos. Eu preciso decidir uma linha de produção ou uma mudança da uma mudança na produção, por exemplo, da Renault, do Boticário, da Volvo, em 15 minutos. Mas o meu problema ele é tão complexo que se eu resolver ele normalmente, ele vai demorar 4 horas, mas eu não tenho 4 horas. Eu tenho 15 minutos para resolver. E aí, o tomador de decisão vai me chegar e falar assim, não, isso aí não serve. Esse programação linear não serve. Então, se eu domino a dualidade, se eu domino o dual simplex, se eu domino o teorema da forma complementar, eu consigo desenvolver a pesquisa para que eu consiga deixar esses métodos de relaxação ou esses algoritmos, essas abordagens híbridas cada vez mais velozes na obtenção da solução ótima, para que passe a ser viável resolver os problemas assim. Então, esse é o nosso objetivo principal. É aí que está a pesquisa. É aí que está a dissertação e a tese que vocês estão desenvolvendo ou vão desenvolver no métodos numéricos, tá? Então, a gente precisa dominar essa dualidade para que a gente use tudo isso que a gente está fazendo lá na frente, na hora de resolver o problema. Beleza? Isto posto, vamos começar lá, então, com o simplex revisado, o dual simplex, tá? Vou colocar aqui para vocês um problema extremamente simples, tá? Depois a gente já vou abrir o Excel aqui para a gente fazer também. Então, um problema simples, então, que é minimizar um Z, 3x1 mais 2x2, sujeito a, bem simplesinho, tá? x1 mais x2 maior ou igual a 10. 2x1 mais 3x2 maior ou igual a 18. Muito bem. Eu vou fazer aqui com vocês uma divisão. E nesse problema extremamente fácil, eu vou construir basicamente tudo aquilo que a gente fez até agora. Vamos construir o modelo, a forma padrão, vamos construir o dual, vamos resolver pelo gráfico. Tá? Então, e vamos achar a solução desse cara aqui. Tá? Então, primeiro que a gente tem é a forma padrão. Então, a forma padrão, eu tenho que colocar em maximizar, não é isso? Maximizar, no caso aqui, menos E, menos 3x1, menos 2x2. Lembrando que maximizar na forma padrão é uma forma que alguns livros trazem maximizar, outros minimizar. Eu adotei o maximizar por uma questão de didática com relação tanto ao simplex quanto ao simplex revisado e ao dual simplex que a gente vai ver agora, porque vai facilitar muito a nossa vida, porque sempre vai ser a mesma regra. Tá? Muito bem. Maior ou igual a 10, então aqui eu vou ter sujeito a x1 mais x2 menos o x3 igual a 10
2x1 mais 3x2 menos o x4 igual a 18. E aí, aqui eu esqueci, né? x1 e x2 maior ou igual a 0. Aqui eu vou ter x1 até x4 maior ou igual a 0. Muito bem. Se nós construímos o gráfico, bem simples e bem rápido, tá? Aqui eu tenho x1, aqui eu tenho x2. 2 pontos nesse cara aqui, eu posso fazer o ponto 10 e 0 e o ponto 0 e 10. Aqui eu posso fazer o ponto 0 e 6. Aqui eu posso fazer o ponto 9 e 0. Né? Então, vamos fazer aqui bem... Aqui é o 10. Mais ou menos um quadradinho aqui. Aqui é o 10. 5. Então, a primeira igualdade, a primeira restrição, né? A primeira restrição, ponto 10 e 0 e 0 e 10. Isso aqui. Como ele é maior ou igual a 10, o 0, 0 não satisfaz. Logo, é daqui para cá. Segundo ponto, 0 e 6. 0 e 6 está aqui. 9 e 0 está aqui. Beleza. O 0, 0 aqui também não satisfaz, então é para o outro lado, daqui para cá. E a minha região viável é isso daqui. Daqui para lá. Tudo bem? Nosso 3 e 2, então eu vou ter aqui mais ou menos aqui, aqui, aqui está o nosso gradiente, gradiente de z. Como a gente quer minimizar, nós vamos nesse sentido aqui, não podemos esquecer que o gradiente mostra apenas uma direção, mas a reta é infinita, né? Então nós vamos fazendo curvas de nível até chegar na última curva de nível, provavelmente aqui, né? Para encontrar o ótimo. Tá? Vamos descobrir daqui a pouco onde que está o ótimo. Beleza, então, rapidinho a gente construiu aqui o dado um problema, forma padrão, o seu gráfico, aí não fizemos a solução analítica, mas provavelmente é por aqui que é a solução. x2 igual a 10, x1 igual a 0, provavelmente. Tá? Mas a gente pode construir agora o dual. Né? Então agora a gente considera esse cara aqui como sendo o nosso primal, e a gente pode construir o nosso dual. Muito bem. Então, eu vou pegar aqui a tabelinha do primal do dual, transformando o problema de minimizar para um problema de maximizar. Lembrando aqui que, agora eu vou fazer em vermelho, né? Lembrando aqui que para cada restrição do primal eu associo a uma variável dual, y1 e y2. Tá? Então, o que é Bzinho transforma-se em C no dual, ou seja, o RHS do primal passa a ser os coeficientes da função objetivo do dual, os coeficientes da função objetivo do primal passa a ser o RHS do dual. Então, e a matriz A, ela passa a ser uma matriz A transposta. Então, eu vou lá construir, maximizar um W, né? Vou fazer em vermelho aqui, o dual, maximizar um W, que nada mais vai ser do que 10y1 mais 18y2, sujeito a primeira restrição passa a ser a primeira coluna, 1y1, 1y1, a segunda restrição passa a ser a segunda coluna, mais 2y2, mais 3y2, alguma coisa ainda que eu não lembro de cabeça, porque tem que olhar na tabela, aqui é 3 e aqui é 2. Aí agora eu vou lá na tabela e vejo que do minimizar para o maximizar, se a variável é maior ou igual a 0, a minha restrição passa a ser menor ou igual a 0. Estou olhando na tabela aqui do lado, tá bom? Se a minha restrição do primal de minimizar é maior ou igual, a variável do dual
de maximizar também é maior ou igual. Y1, Y2 maior ou igual. Olhei na tabela, tá? Então eu passei, até coloquei aí na nossa plataforma lá uma tabelinha do primal e dual, certo? Beleza, deixa eu só apagar aqui, gente, fazer mais para cima. Para não ocupar tanto espaço aqui. Vou fazer aqui. Y1 maior ou igual a 0. Muito bem. Acabou, tá? Esse aqui é a construção do dual. Agora, esquece isso aqui. Faz de conta que isso aqui não existe. Eu vou colocar esse problema aqui na forma padrão. É independente. Eu tenho que construir isso na minha cabeça. O fato de eu ter um problema, a forma padrão continua sendo de um jeito. Eu vou construir o dual. O modelo dual independe de qualquer outra coisa, independe do que está lá. Vou construir a forma padrão dele. É de maximizar, então já está lá, maximizar o W, 10Y1 mais 18Y2, sujeito a Y1 mais 2Y2, se é menor ou igual, mais um Y3 igual a 3, Y1 mais 3Y2 mais um Y4 é igual a 2, onde aqui Y1 até o Y4 maior ou igual a 0. Reparem que, professor, mas a forma padrão, os dois ficaram de maximizar. Sim, a forma padrão é usada para que a gente possa inicializar o simplex. Não tem absolutamente nada a ver com primal, dual. Não, cada modelo, independente se ele é primal, dual, até porque a gente não pode esquecer nunca que o dual do dual é o primal, ou seja, não importa qual que é o nome, né? Se é primal, se é dual, é um modelo. E esse modelo tem uma forma padrão. Né? Eu posso também, da mesma forma aqui, construir o gráfico desse modelo aqui, que nesse lugar eu estou chamando de... nesse modelo aqui eu estou chamando de dual. Tá? Então, vamos pegar a primeira restrição aqui. Eu posso fazer dois pontos aqui. Eu posso fazer, por exemplo, se eu fizer 0 para cá, aqui vai dar 3. Se eu fizer 1 aqui, aqui vai dar 1 também. Né? 1 mais 2 igual a 3. E aqui eu vou usar o 0 e o 2. E aqui eu vou usar, vamos facilitar a minha vida aqui, 0 e 2 terços. Muito bem. Então, agora já mudou o meu gráfico aqui. Então, eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, vou fazer maiorzinho. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, 3 e 0, tá aqui. 1 e 1, tá aqui. Então, eu tenho um primeiro reta para cá. Muito bem. O 0, 0 satisfaz isso? Satisfaz, então é daqui para baixo. Agora o outro é 2 e 0, que está aqui o ponto. 0 e 2 terços. 2 terços, mais ou menos aqui. Aqui, 0, 0 satisfaz, sim, então é para cá. Reparem que eu tenho só esse triângulo aqui. Essa primeira restrição aqui, ela é uma restrição redundante. Né? Então, essa aqui é a minha região viável. Muito bem. 10 e 18, mesma coisa que 1 e 1.8, né? Então, mais ou menos aqui assim. Ó, 1, 1.8 é o nosso vetor gradiente. Vetor gradiente. O gradiente de W. Né? E eu quero maximizar. Então, eu estou indo aqui para cima, traçando perpendiculares. Provavelmente, a solução ótima seja esse cara aqui. Né? Que seja o ponto y1 igual a 2, y2 igual a 0. É bem provável que seja esse ponto. Por que eu digo é bem provável? Porque eu não boto na minha mão no fogo por esse gráfico, embora ele esteja lindo aqui, né? Reto, tudo bem certinho, tudo bonitinho. Incrível, eu não sei nem como que eu consigo fazer tão reto assim
os desenhos aqui no Paint, mas mesmo assim eu prefiro não botar a mão no fogo por esse desenho lindo que eu estou fazendo aí, tá? Muito bem. Então, assim, para a gente ir para o Dual Simplex, eu tenho que entender que a construção do primal, do dual, da forma padrão, do seu gráfico, são totalmente independentes. Reparem que aqui eu tenho x1 por x2. Aqui eu tenho y1 por y2. Não é o mesmo gráfico. Não é a mesma coisa. Não são as mesmas variáveis que compõem esse eixo x e esse eixo y aqui. Então, cuidado para não querer associar mentalmente uma imagem que não existe, tá? O que eu tenho aqui é a reta dos reais, tá? O meu original é de minimizar, esse aqui está o primal, então em algum momento a solução vai estar aqui, então aqui vai estar Z, indo nessa direção, e em algum momento eu tenho aqui o W indo nessa direção. Qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é chegar em algum lugar aqui onde eu tenha o Z estrela igual ao W estrela. É isso que nós temos que chegar. Isto é, nós temos que garantir que a construção da solução desse passe a ser a mesma solução no final das contas desse, por caminhos diferentes. Esse aqui eu estou indo, olha só, se a gente sair do 0, 0 aqui, como aqui está negativo, a gente agora já sabe, já tem a experiência de dizer, bom, não tem como, eu tenho que colocar aqui uma variável artificial, x5 e x6, usar o método das duas fases. Ou seja, eu estou aqui nesse 0, 0, provavelmente eu vou ter que ir para esse ponto e depois para esse ponto para chegar no ótimo. Isso se eu tiver sorte, porque se eu for para esse ponto, eu posso fazer aqui, 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 ou aqui, aqui, aqui. Tudo vai depender da primeira solução, primeira iteração do simplex, da primeira fase do método das duas fases. Então, agora eu já posso falar isso para vocês, que você já tem que estar associando isso na cabeça. Já aqui não. Já aqui eu saio de uma solução viável, e aí eu posso, talvez, num passo só, vir para cá. Ah, professor, então aqui vale a pena resolver por aqui. Provavelmente. Bem provável. Né? Mas o dual simplex, ele vai nos servir para situações do tipo dessa daqui. Onde eu tenho problemas de minimizar com todo mundo positivo. Ou seja, na hora que eu vou transformar para maximizar, todos os coeficientes são negativos, certo? Isto é, na hora que eu vou jogar por quadro simplex, eu inverto o sinal, fica todo mundo positivo. Lembra? Quem que entra na base? O mais negativo. Bom, se está todo mundo positivo é porque não tem mais. E eu tenho aqui restrições de maior ou igual, ou seja, eu tenho variáveis de folga com sinal de menos na frente. É isso que eu estou fazendo. Então agora eu vou deixar isso aqui, tá? Vou até salvar para não perder. Mas a gente vai lá para o Excel para que a gente possa começar a construir o Dual Simplex. Vamos salvar aqui esse JPG. Hoje é dia mês 9, dia 15. Beleza. Então agora eu vou deixar isso aqui quietinho e vamos abrir um Excel novo lá para a gente. Chamado Dual Simplex. Muito bem. Então eu vou colocar aqui do ladinho. Vou colocar essa nossa imagem aqui. Eu só vou olhar para esse cara aqui por enquanto, tá bom? Então, olha só. Eu quero... vou construir o modelo, exatamente esse cara aqui, que é o forma padrão, né? Então, eu tenho lá x1, x2, x3, x4. E as variáveis artificiais. Aí que vem o pulo do gato, tá? Nós já vamos falar sobre isso.
Muito bem. Tá aqui. Vamos lá. Eu vou olhar, obviamente, para a forma padrão, para trazer para o quadro. Eu tenho 3 aqui, inverto o sinal, não esquece que tá, se maximizar aqui eu inverto o sinal, 2, 0, 0, começa com 0, e eu tenho as seguintes restrições, 1, 1, menos 1, 0 e 10, 2, 3, 0, menos 1 e 18. Muito bem. Aí chegamos naquilo que a gente sempre teve aqui. Tudo bem. Tem uma base aqui? Tenho uma base. X3, X4 formam uma base. As colunas são linearmente dependentes. Essa solução, essa base, é factível? Não. Por quê? No fundo, a gente sabe que a gente, ao construir aqui a identidade, vai ter que multiplicar por menos 1. Ou seja, X3 está negativo, X4 está negativo. X3 vale menos 10, X4 vale menos 18, neste momento. Neste momento. Tem certeza, senhor? Tenho. Quem forma a base? Não é X3, X4? X1 e X2 vale 0. 0 mais 0 menos 10 igual a 10. 0 mais 0 menos 18 igual a 18. Então, realmente, X3 vale menos 10, X4 vale menos 18. É uma base? É factível? Não, porque a gente tem aqui a condição de que todas as variáveis são maiores ou iguais a 0. Muito bem. Então, eu poderia tentar fazer o seguinte. Vamos pegar esse modelo aqui, Ctrl C, e colar valores, e multiplicar isso aqui por menos 1. Menos aquele valor lá. Mesma coisa, igual a menos. Multipliquei as duas linhas por menos 1, ok? Ó, apareceu a base. Apareceu a base. Então, a gente pode falar o seguinte. Quem quer entrar na base aí? Se nós olharmos sobre a ótica do primal, ninguém quer entrar na base. Por quê? Porque o 3 e o 2 são valores positivos, entra na base mais negativo. Nessas condições, eu digo, a gente diz assim, é uma força de expressão que a gente tem. A gente diz que o primal está no ótimo, mas o dual não. Isto é, agora pensem comigo se eu estivesse olhando para esse cara. Tá? Se eu estivesse olhando para esse cara. Se eu construísse esse quadro aqui. Se eu construísse este quadro aqui, eu teria exatamente esse mesmo quadro transposto. Ou seja, eu teria na função objetivo menos 10, o menos 18, e aí eu queria entrar na base, e do lado direito teria o 3 e o 2. Só que ao invés de ser o 3 e o 4, o x3 e x4 as variáveis de folga, eu teria aqui o y3 e o y4. O que o dual simplex nos mostra? Eu não preciso construir o dual para fazer o quadro simplex com a forma padrão do dual, porque eu sei que no fundo, o meu Bzinho é o C do dual. O meu RHS são os coeficientes da função objetiva do dual. Então eu vou usar essa daí. Eu vou usar este conceito. Volta para cá, vou diminuir isso aqui e vamos pensar o seguinte. Como é que é o simplex tradicional? Eu olhava para o mais negativo no C, né, dentre os valores Cs que estão aqui. Qual é o mais negativo? Então, essa variável quer entrar na base. Fazia o cálculo do bloqueio. A condição do cálculo do bloqueio era que eu tinha B sobre BI sobre AIJ, onde o AIJ tinha que ser maior do que 0, porque se fosse 0 não dava para dividir, se for menor do que 0 ia ficar negativo aqui.
Então, eu decidia, nesse momento, quem ia sair da base. Escolhia o elemento pivô e pivoteava. Se eu olhar agora, como se eu estivesse olhando com a cabeça virada, eu vou olhar quem é o mais negativo desses dois. Então, se no simplex eu olho quem entra, bloqueio, quem sai, agora eu vou olhar quem sai, bloqueio e quem entra. Então, a lógica é a mesma, porém, olhando sobre a ótica do dual, de trás para frente, entre aspas. Aí. Então, qual é o mais negativo entre esses dois? É o 18. Então, esse aqui passa a ser a linha pivô. O bloqueio agora não mais vai ser I sobre a IJ, mas sim CJ sobre a IJ. Então, eu vou fazer a divisão desse cara aqui, divididos por esse. Obviamente que quem está na base não faz o cálculo do bloqueio, certo? Muito bem. Qual que era a lógica do bloqueio lá no simplex? Bom, eu faço a divisão do B sobre a coluna, que vai entrar na base, e eu vou pegar o menor valor possível, que era o mínimo do bloqueio, lembram? Então, isso significa que eu estou pegando o valor mais próximo de zero, porque eu tinha garantia que eu só via fazer essas contas com valores positivos. O denominador do bloqueio no simplex não podia ser negativo. E dentre aqueles que eram positivos, que o A e J maior ou igual a zero, eu pegava o menor, a menor divisão, ou seja, o valor mais próximo de zero. Agora, se eu estou olhando para o outro lado, o que eu quero fazer? Eu quero transformar esse cara aqui em positivo. Então, no dual simplex, só faz sentido eu fazer essa divisão onde o A e J seja negativo. Que aqui sempre vai ser positivo, vai ser negativo. Por quê? Porque se eu pegar isso, negativo, na hora que eu transformar esse valor em 1, o que vai acontecer com o meu Bzinho no pivoteamento? Vai ficar positivo. A minha intenção é que todo mundo fique positivo. Porque se tiver positivo todo mundo, significa que ninguém quer entrar mais na base. Só que agora eu já posso ter a liberdade de olhar. No primal, alguém quer entrar na base? Não. No dual, alguém quer entrar na base? Opa, tem. Então eu posso fazer. Porém, eu não vou olhar agora para o menor dos bloqueios. Eu vou olhar para o maior dos bloqueios. Por quê? Porque o maior é o mais próximo de zero. O que significava o bloqueio? Agora vai fazer sentido o nosso desenho aqui. Olha só. Se eu olhar para esse cara aqui, 1,5 e 0,6 não faz nenhum sentido. Mas se eu olho para o dual, olha só, 1,5, 0,6. Por que o sinal está de negativo? Porque a gente está indicando que ele é o dual. Mas está aqui, ó, 2/3 é o 0,66 ou 1,5. Está aqui. Nessa direção. Peraí, mas como é que eu sei que é essa direção, professor? Porque é o X4 que está saindo. O X4 ele está associado a quem? X3, X4, segunda restrição. Segunda restrição está associado ao Y2. No teorema da folga complementar. Y2. Eu estou indo nesse sentido. Então, se X4 está saindo, significa que eu estou indo no sentido de Y2. Onde que estão esses dois valores? Está aqui e está aqui. Então faz sentido eu pegar sempre agora, não o menor, mas sim o maior. Mas o maior, dentre os negativos, significa o mais próximo de zero. Então, o cálculo do bloqueio no simplex sempre vai ser o valor mais próximo de zero. Se eu estou no simplex normal, eu só vou fazer divisão com os positivos. Se eu estou no dual simplex, eu só vou fazer divisão com os negativos. E se aparecer algum positivo aqui nessa linha? Não faz a conta? Não, não faz a conta. Exatamente como a gente não faria conta com os negativos no simplex normal. Quem é o maior aqui? Ou seja, quem é o mais próximo de zero? Esse aqui é o maior.
o x2 quer entrar na base. Tudo bem? Então, o x2 quer entrar na base, essa aqui vai ser a minha coluna pivô, logo, o meu 3 aqui vai ser um elemento pivô. E agora? Segue o fluxo normal. Ctrl C, colar valores, pego a coluna pivô, vou pegar só daqui direto, Ctrl C, Ctrl V, segue fazendo normal. Isso aqui vai ser a linha 2 antiga, vai ser a linha 2 divididos pelo elemento pivô. Opa, apareceu um aqui normal, ficou positivo, como nós queríamos. Tem que aparecer um cara positivo aqui. E aqui eu tenho que zerar, ou seja, a linha 1 antiga, a linha 1 nova vai ser a linha 1 antiga menos o elemento pivô, fixa a coluna A, vezes normal. Normal. O pivoteamento é normal. Tá? Ó, a linha 0 antiga, a linha 09, a linha 0 antiga, menos o elemento pivô, vezes a linha pivô. Tá? A coluna pivô, a linha pivô. Normal. Saiu, acabei de fazer o pivoteamento, ó. Olha só. Tenho aqui a primeira matriz de identidade, a primeira coluna da identidade 2 por 2, a segunda identidade por 2, está 0 aqui. O meu valor de Z foi menos 12. Não podemos esquecer que está menos 12, porque lá no nosso primal é de minimizar, e na forma padrão eu coloquei ela de maximizar, então eu estou fazendo menos Z, menos 12, faz sentido. Continua todo mundo positivo aqui no primal, ou seja, eu não perdi, nós falamos que nós não perdemos a otimalidade do primal, porém nós ainda não terminamos a otimalidade do dual. Então nós temos que continuar iterando. Obviamente que eu só vou olhar aqui para quem está negativo. Qual é o mais negativo? Agora eu não faço a pergunta, quem quer entrar? Agora eu faço o contrário, a pergunta, quem quer sair? Quem quer sair, quem está nessa linha? Quem está nessa linha é o X3. Muito bem, o X3 quer sair. Vamos fazer o bloqueio. O bloqueio vai ser CJ divididos por AIJ. Só faz sentido eu fazer isso, obviamente, para quem não é da base, na base não faz sentido, e para quem tem o valor negativo aqui. Por que só faz sentido negativo? Porque na hora que eu for transformar em 1, o lado direito fica positivo também. Quem eu vou pegar? O maior, o máximo disso, ou seja, o valor mais próximo de zero. Entre menos 5 e menos 2, o menos 2 está mais próximo de zero. Isso aqui é a nossa coluna pivô, logo, esse 0,3333 aqui é o nosso elemento pivô. Aonde que eu estou nessa solução neste momento? Olha só, x2 vale 6, x3 vale menos 4. x2, x1, x2 vale 6. Para dar certo, x3, quem que é x3 aqui? É a folga da primeira. É isso aqui, é 4. Tá faltando 4 para chegar na restrição 2. Por isso que esse menos 4 associado ao x3. Aqui é 6 mais 4, 10. E esse 4 aqui, essa quantidade de espaço aqui, esse menos 4. É isso que está representando. Tudo bem? Legal. Vamos olhar esse cara aqui. Lembrando aqui, ó, x1, x1, x2, x3, x4, certo? E aqui vamos colocar o valor de z. Aqui eu vou ter o valor, vou dar um espaço aqui, o valor de w. Quem que está associado a x1? Vamos olhar lá.
Olha lá, ó. X1, opa, X1 está associado ao Y3. X2 está associado ao Y4. X3 está associado ao Y1. X4 está associado ao Y2. Lembra do teorema da folga complementar? As variáveis originais do primal estão associadas às variáveis de folga do dual. As variáveis de folga do primal estão associadas às variáveis originais do dual. Y2. Lembram disso aqui? Então, olha só. Neste momento aqui que o Z vale 0, o Y vale 0 também. Como é que eu sei que o Y vale 0? Será que vale 0? Não vale 0? Vamos ver. X1, aqui, o que eu tenho aqui? X3 vale menos 10. Vamos ver se dá certo. X4 vale menos 18. X1 vale 0. X2 vale 0. Z vale 0. Não é isso? W. Agora vamos olhar, associar. Para cada variável não zero. Aqui, y3 e y4 tem que ter algum valor. Quem que é o valor de y3 e y4? y3, y4. 3, 2. Se aqui é não negativo, aqui é 0, 0. Mas a minha função objetivo dual é 10y1 mais 18y2. 0. Professor, você não tinha falado que o problema de minimizar sempre era maior do que o problema de maximizar, desde que eu tenha uma solução viável. Não podemos esquecer disso. Certo? Olha só, vamos fazer a mesma coisa, mas ver que bate. Fazer a mesma coisa aqui, nesse espaço aqui. Quanto que vale x? Agora vamos apagar aqui, ó. Vamos apagar aqui. Quanto que vale x2? x1 vale 0. x2 vale 6. x3 vale menos 4. x4 vale 0. Quanto que vale o y3? 1,666. 1,666. Quanto que vale o x2? O y4, 0. Quanto que vale o y1? 0. Quanto que vale o y2? y2 vale 0,666. Muito bem, qual que é a função do primal? Agora a gente pode escrever aqui a função do primal. Vamos dar uma olhada. Deixa eu passar para cá. A função do primal vai ser 3x1 mais 2x2. 3 vezes 0 mais 2 vezes 6, 12. Opa, tá aqui o 12. Beleza. Qual que é a função do dual? 10y1 mais 18y2. 10y1, 16,6666. O de maximizar, agora vamos olhar aqui. O de maximizar é 16. O de minimizar tá 12. Professor, tem alguma coisa errada, hein? Não tá certo, ó. O Z, que é o de minimizar, tinha que ser maior do que o W de maximizar. Alguém consegue ver onde que tá o erro aí, não? Alguém consegue ver onde que tá o erro? A pergunta que eu quero fazer para vocês é: eu tenho uma solução básica factível? Não. Por quê? Meu x3 aqui está negativo. Ah, então eu não posso fazer essa comparação quando está negativo? Não. Toma muito cuidado com isso. Não dá para fazer essa comparação aqui neste momento.
Porque não está. Eu tenho que estar no factível dos dois lados para que isso aqui funcione. Vejam, lá no teorema diz o seguinte: seja x uma solução factível para o primal e y uma solução factível para o dual. Tem uma solução factível aqui. Ah, professor, mas aqui deu certo. Bom, deu certo porque foi a inicialização, porque está no 0, 0. Você veja que essa relação do Z maior que o W também não funcionava aqui. E também não vai funcionar aqui. Por quê? Porque eu tenho um cara negativo. Eu tenho uma solução básica, mas ela não é factível. E o teorema da Fowl complementar ele é baseado sempre em soluções factíveis para o primal e para o dual. Então, eu fiz questão de mostrar para vocês aqui, para vocês tomarem muito cuidado com esse tipo de lógica, certo? É importante a gente entender o uso do teorema. Só vale quando eu tenho solução factível aqui, solução factível aqui. Cuidado, tá? Muito bem. Então, agora vamos continuar aqui. Vamos fazer o pivoteamento que a gente estava fazendo. Ctrl C, colar valores. Muito bem, vou pegar a coluna pivô aqui, Ctrl C, colar. Então, a primeira coisa é a linha pivô, divididos. Legal. Agora, a linha 2 nova é a linha 2 antiga, menos vezes a linha pivô. Muito bem. Legal. Opa, aconteceu alguma coisa importante aí. Eu tenho que na linha da função objetivo eu permaneci com todo mundo positivo. O que nós falamos é, eu continuo com a otimalidade do primal, mas agora eu entrei com a otimalidade do dual. O meu RHS está positivo também. Ou seja, cheguei no ótimo. Meu ótimo aqui é 20. Então agora a gente pode olhar para cá e ver quanto que vale x1? x1 vale 0. Quanto vale x2? x2 vale 10. Entrei na região viável do primal. A região viável é essa daqui, não esqueçam. Entrei na região viável do primal. x3 vale 0. x4 vale 12. x4 vale 12. Que é toda essa quantidade de espaço que eu tenho aqui para percorrer aqui. Ó, quanto que vale o x2? x2 vale 10. x2 vale 10. 3 vezes 10, 30. Eu tenho que tirar quanto para chegar em 18? 12. Tá aqui. Tudo bem? Beleza. Aí eu consegui chegar no ótimo. Neste caso aqui, ao entrar na solução na região viável, ele entrou no ótimo. Nem sempre isso vai acontecer. É um problema muito pequeno. Mas eu cheguei no ótimo. Dá uma olhada para cá. Agora, se ele está no ótimo, eu tenho a viabilidade aqui e viabilidade aqui. Agora eu posso fazer esse estudo aqui. Agora faz sentido. Agora eu posso vir aqui e fazer isso. Agora eu posso olhar aqui, o x1 vale 0, o x2 vale 10, o x3 vale 0, o x4 vale 12. O y3 vale quanto? Y3 está associado ao x1. Y3 vale 1. O Y4 associado ao X2, 0. O X3 está associado ao Y1, vale 2. O Y2 está associado ao X4, que vale 0. Ó, tá aqui a sequência. Não esqueçam que como é que eu sei essa relação? O que eu sei é que a variável original do primal vezes a sua respectiva variável de folga do dual, a multiplicação delas tem que ser 0.
original do primal, de folga relativa do dual. A multiplicação tem que ser de 0. De folga do primal vezes original do dual. A multiplicação tem que ser de 0. De folga do primal, original do dual. A folga tem que ser 0. Agora, vamos olhar as funções do objetivo. Primeiro do primal. 3 vezes 0 mais 2 vezes 10, 20. Opa, tá aqui. Tá aqui o 20. Não esqueça que aqui está na forma padrão de menos z. Vamos olhar para o dual. Vamos olhar para o dual. 10y1, 10 vezes 1. Ah, não, tá aqui. 10 vezes 2, 20. Mais 18 vezes 0, 0. Então, 20. Não esqueça que aqui, cuidado, hein? y1, y2. 10 vezes 2, mais 18 vezes 0, 20. Então, nós saímos, quando chegou na viabilidade dos dois, nós já chegamos aqui, ó. Igual a 20. Já chegamos aqui, direto. Essa comparação só pode ser feita aqui. Nem existia gap. O que nós estamos falando? Que essas iterações do dual simplex, eu estou fazendo ainda na região de inviabilidade. Ele não consegue nem calcular o gap ainda. Se você mandar rodar, ele vai aparecer lá, infactível, 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 infactível. No caso, quando ele entrou na viabilidade, ele já chegou no ótimo. Olha só. No dual, o que ele fez? Ele fez a primeira solução, a solução está aqui. Isso tá certo, é 1.6, é 0 e 0,66. 0, 0 para y1, 0,666 para o 2. Deixa eu só colocar para cá, para a gente poder enxergar. Não. A primeira iteração, a solução está certa. A função objetivo não obedece à relação porque não tem a viabilidade nos dois. Mas, graficamente, está aqui essa solução. 0 para y1, 0,66 para y2. 0 para y1, 0,66 para y2. Não, depois, eu fui para y1 igual a 2, vim para cá. y2 igual a 0. Estou nesse ponto. Então, no dual, eu andei na viabilidade. 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 Perceberam agora? É exatamente a mesma coisa do que resolver o dual, o simplex normal do dual. Só que eu não preciso. Eu não preciso construir o dual para que a gente possa fazer o dual, para resolver o simplex aqui. Eu uso o que nós chamamos de dual simplex. Tá? Então, eu estou na viabilidade do dual. Eu estou na não viabilidade do primal. Na não viabilidade do primal. Tá? Então, ele é negativo, ele não é viável, ele não é factível para o primal. Tá? Então, eu estou na região fora. Quando eu entrei, ou aqui coincidentemente, na primeira solução dentro da região viável já é o ótimo. Mas o ponto ótimo desse cara é aqui em cima, o ponto ótimo desse cara é aqui no eixo Y1. Tudo bem? Então, esse é o dual simplex. Isso significa que, agora vamos voltar aqui para o quadro simplex, que eu posso, nós falamos assim, dar passos do dual simplex somente quando todo mundo no primal, ou seja, todas as variáveis primais, elas não querem entrar mais na base. Ninguém mais quer entrar na base. Apareceu um negativo aqui, a gente fala que a gente dá um passo do dual. Tá? Um passo do dual. Eu vou lá e dou um passo no dual. Tento trazer todo mundo para valores positivos aqui também. Quando que está no ótimo? Quando aqui todo mundo está positivo aqui. Quando todo mundo positivo aqui. Quando eu tenho a otimalidade do primal, a otimalidade do dual. Das variáveis. Tudo bem? É isso. Então, a gente
pode agora, dado um problema, olhar se eu posso resolver pelo simplex ou pelo dual simplex. Aqui eu vou fazer um parênteses bem forte. Professor, e se tiver um caso em que eu tenha negativos aqui e tenha negativos aqui? Pois bem, nesses 20 anos que eu estou... 20 anos, 2005, não, 15 anos, 16 anos esse ano que eu estou mexendo com programação linear, eu não encontrei nada, nenhum artigo, nenhum livro que discuta isso profundamente, tá? E que nenhum lugar que me garanta que se eu tenho negativos aqui e eu tenho negativos aqui, então vamos lá, qual que seria uma condição? Por exemplo, eu tenho uma função objetivo de maximizar com alguns valores negativos lá, certo? Positivos, que vão vir para cá negativos, e tenho restrições de maior ou igual. Isto é, que se eu para encontrar uma base, eu tenho que multiplicar por -1, como a gente fez aqui. Quando eu tenho as duas coisas, quando eu tenho negativos, tanto na linha da função objetivo quanto no RHS, eu nunca encontrei, isso aí pode ser uma falha minha, tá? Mas eu nunca encontrei nada que me garanta que isso vá convergir. Eu tenho a garantia da convergência nessas condições do dual simplex. Quando aqui está positivo e aqui está negativo, aí aqui eu posso aplicar o dual simplex que eu tenho garantia da convergência. Porque na prática o que eu estou fazendo é resolver o simplex normal, porém olhando para o dual. Quando os dois estão negativos, a gente não tem essa garantia. Em nenhum lugar eu já vi essa garantia. Entretanto, nesses 15 anos, eu também nunca encontrei um contra-exemplo. Cássio, pode ser que exista, tá? De dar um passo do simplex, resolver o primal primeiro, todo mundo ficou positivo, sobrou algum negativo, vou lá dar alguns passos do dual. Eu também nunca encontrei um contra-exemplo que isso não funcionasse. Mas daí a afirmar que sempre vai funcionar, eu não boto a minha mão no fogo, porque eu nunca vi uma demonstração disso. Um teorema, nada que demonstre que isso vá funcionar sempre. Tá? Ao mesmo tempo que eu estou dizendo para vocês que eu nunca encontrei um contra-exemplo. Também nunca me esforcei muito para encontrar esse contra-exemplo, tá? Nunca fiquei também me debruçado aí para encontrar um contra-exemplo. Professor, tá, e se for o caso então? Se tiver o caso em que na hora que eu coloco na forma padrão, coloco no quadro simplex, apareçam os negativos aqui e apareçam negativos aqui. Não tem muito o que fazer. Lança a mão das variáveis artificiais e faz o método das duas fases. Talvez a explicação seja a mais simples possível. Se está negativo dos dois, pode ser que eu tenha uma solução inviável. Como é que eu garanto que a solução é inviável? Como é que eu garanto que o problema é infactível? Quando eu chego no ótimo, todo mundo positivo, e as variáveis artificiais permanecem na base. Só que só existem variáveis artificiais quando eu lanço a mão deles. Quando eu crio as variáveis artificiais. Concordam comigo? Então, talvez essa não garantia justamente porque se eu ficar fazendo passos do primal e do dual com os dois negativos e o problema for infactível, talvez eu não pare nunca, não acabe nunca. E aí eu fico num loop infinito. Mas isso é uma questão de vocês testarem e correrem atrás um pouco também, tá? Então, quando é que eu posso usar o dual simplex? Sempre que aqui na função objetivo, no coeficiente das funções objetivos do quadro simplex está todo mundo positivo, isto é, ninguém mais quer entrar na base. Entretanto, eu tenho aqui algum negativo no RHS indicando que alguém quer sair. Maluco isso, né? Na verdade alguém quer sair significa que lá no dual a variável associada ao dual dele quer entrar na base. É isso. Basicamente é isso o dual simplex, tá? Beleza? Tranquilo? Então vamos voltar para cá. Vou parar de compartilhar aqui. Então assim, eu vou parar com o dual simplex aqui, neste momento, nessa primeira parte, daí a gente faz um intervalinho, depois volta, e aí eu vou construir um exemplo grande, maior,
para que a gente possa chegar onde que é o objetivo principal do Dual Simplex, que é a inserção de novas restrições. Como é que a gente faz isso, tá? Mas entenderam a lógica aí, né? Quando é que eu uso o Dual Simplex? Quando aqui em cima todo mundo tiver positivo, alguém está negativo aqui, ao invés de eu criar a variável artificial, eu posso usar o Dual Simplex. Tem negativo em cima, tem negativo embaixo? Esquece. Deixa o negativo em cima, cria as variáveis artificiais e faz o simplex normal. Porque daí pode ser que, se o problema for infactível, a gente tem condições de identificar isso pelas variáveis artificiais permanecendo na base na solução ótima. Beleza? Então, deixa eu parar de gravar.